Ah, aí, boa noite. Boa noite, professor. Tranquilo? Vamos lá. Aqui hoje é bagulho doido também. Boa noite todo mundo chegando. Deixa eu já compartilhar a tela. Que hoje tem coisa com força para falar. Enquanto a galera vai entrando, eu vou recapitulando aqui um pouquinho, né, para dar tempo de todo mundo chegar na hora do conteúdo novo, né? Então, a gente vem falando sobre o magnetismo e o eletromagnetismo. Então, discutimos um pouco sobre como surge o campo magnético em ímãs, né? E hoje a gente vai usar o conceito de ímã novamente. E aí falamos um pouco sobre o campo magnético da Terra, de que maneira ocorre esse alinhamento, né, de um ímã com o campo magnético Boa noite, professor. Oi, boa noite. Se eu não falar, é porque eu minimizei aqui e eu não vejo quando vocês estão entrando agora. Com duas telas é mais fácil, né? Mas meu quarto está muito quente, deu um livro. Preferi vir na sala mesmo. Então, eu minimizo aqui para não ficar muito na frente na tela. E aí, opa, deixa eu usar a caneta que meu mouse está clicando 2 vezes. Está me irritando um pouquinho. Aí, nisso, a gente falou um pouco sobre a força magnética, né, que surge entre ímãs, qualitativamente, né, polo norte com polo norte se repele, polo sul com polo sul se repele, polo sul com polo norte se atrai. Uma ideia meio que parecida com o que a gente viu lá na eletrostática, né, no campo elétrico. Aí falamos um pouco sobre as linhas de campo magnético, né, o vetor campo magnético, que é um vetor que representa esse campo magnético, na unidade de Tesla, em homenagem a Nikola Tesla, um grande engenheiro e inventor. E aí começou a doideira, né? A gente começou a falar um pouco sobre os tipos de campos e hoje a gente também vai falar um pouco sobre esse tipo de campo e tipo de força e por aí vai. Então falamos um pouquinho da regra da mão direita. Quando a gente fala de corrente, a regra da mão direita é a regra que você vai seguir o campo fazendo, né? Então, o campo está saindo da tela do computador. Então, eu vou fazer esse movimento para minha frente, tá? A gente pode tentar, e aí para simplificar, né? Porque na sala de aula fica mais fácil, eu estou de frente para vocês lá. Mas aqui, ó, bolinha é a representação de um vetor saindo do plano. Então, se o plano é a minha tela aqui do computador, a bolinha está vindo de frente para mim. O X é o vetor entrando no plano. Então, é como se ele estivesse vindo das minhas costas e entrando para a tela do computador. Então, para tentar lembrar, a gente pode pensar, o que o homem tem na frente? Na frente tem a bolinha, tem duas. Então, a bolinha vai ser o que você vai ver de frente, saindo do plano. Atrás é X, não pode mexer lá atrás. Então, o X é o que está entrando no plano, vindo das suas costas. Então, saindo do plano, entrando no plano. Essa é a representação da bolinha e do X, que é bem utilizado, né? Amplamente utilizado e, em geral, em questões, inclusive, ele nem se dá o trabalho, vamos dizer assim, de te falar. Ele já associa que você sabe essa relação. Aí falamos um pouco sobre o valor do campo em um fio reto, né? Falamos aqui também sobre o campo magnético gerado por uma espira, e a gente vai falar mais sobre a espira hoje, talvez deixar isso aqui um pouco mais claro, usando a lei de Lenz
e essa relaçãozinha também de representação de polo norte e polo sul, vou tentar deixar mais clara, né? Porque aqui a gente estava falando de um campo qualquer, agora a gente vai focar em quem está criando esse campo. O vetor indução magnética é dado por essa relaçãozinha aqui de μ, que é a permeabilidade magnética do meio, corrente elétrica, que é gerada, a gente vai discutir isso, sobre 2R, o R é o raio da espira. Aí falamos sobre o campo gerado por uma bobina cilíndrica, né? Um solenoide. E aí, de novo, cada caso é um caso, né? Tem alguns que dá para a gente tirar a relação simplesmente. Por exemplo, aqui eu não demonstrei, porque é pior demonstrar, é mais fácil aceitar que é essa relação, porque a demonstração ela só vem com ferramenta de cálculo de ensino superior. Né? Quando eu fiz Física 3, eu aprendi a demonstrar todas. Se eu não me engano, eram 23 ou 25. Né? Então, para quadrado, para esfera, para circunferência, para cubo, para todas as formas, né, solenoide, a gente tinha que demonstrar. O problema é que a gente usa ferramentas de cálculo, né, derivada e integral, principalmente a integral. Então não tem muito como eu demonstrar esses valores para vocês, tá? Isso aí em livro vocês vão ver da mesma forma. Só vai dar. Mas a bobina é um caso clássico, né, por causa da bobina de Tesla, né, que vai usar também um conceito de transformador. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar hoje. Acho que é a última coisa que a gente não vai conseguir falar, a única coisa que a gente não vai conseguir falar, que é do transformador e das correntes alternadas. Que eu devo pegar questões na revisão, quando a gente vai fazendo em janeiro, para falar com vocês a respeito. Mas também é raro. Oi? Sobre óptica, a gente não viu ainda. Pois é, eu falei que ia mandar aula quarta. Vou até abrir aqui, aproveitar que vocês estão vendo. O problema é que eu não estou no meu computador, estou tendo que pegar emprestado, o meu computador quebrou. Então, a aula está aqui, eu estou montando. Que a aula 1 ela tem muito desenho. Eu vou gravar amanhã. Eu prometo que eu gravo amanhã. Tudo bem, sem problemas. As outras, elas estão já mais estruturadas. Eu estou montando bonitinha, né, com os desenhos dão um trabalho para fazer, né, e eu já não sou muito habilidoso. Então, estou falando bonitinho de todos os casos, trazendo questões de Enem, dos conceitos, falando de espelho plano. Então, a aula está aqui, só que eu não consegui terminar de montar a aula. Tá? Mas amanhã eu já devo fazer a gravação para vocês, disponibilizar, e as próximas vão vir às quartas-feiras mesmo. Tá? Porque essa realmente... E ainda mais que eu estou em final de ano, tem que fechar a pauta de escola. Foi uma doideira essa semana. Mas fiquem tranquilos, não esqueci de vocês, pode deixar. Tá? Professor, tudo bem. Tranquilo. E fiquem à vontade também, qualquer coisa que vocês tiverem. Pô, se você falou que ia mandar, não mandou, fica à vontade, tá? Para postar na plataforma, qualquer dúvida. Ainda mais agora que a gente vai ficar um período sem a aula ao vivo, né? Bom, falamos um pouquinho da regra mão esquerda e da regra do tapa. Em geral, eu prefiro usar do tapa, tá? Que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Falamos sobre a força magnética, né? A fórmula de força magnética, que relaciona a carga, a velocidade da carga, o campo magnético e o ângulo entre o campo e a velocidade da carga, né? Então, esse θ é o ângulo entre o campo e a velocidade. Aí falamos, né, do carga em repouso, carga paralela, né, nos casos mais específicos e alguns mais clássicos, né, que é a carga perpendicular ao campo. Então, no caso aqui, o campo está saindo da tela. E aí, lembra, regra do tapa, quem dá o tapa é a palma da mão. Então, a palma da mão é quem aplica a força. Os dedos representam as linhas de campo magnético. Então, os dedos apontam para o campo. Sobra, né, a força, campo, sobra aqui a velocidade, que é o dedão. Tá? Isso para a regra do tapa. Então, por exemplo, se está saindo do plano, eu tenho que apontar meus dedos para lá
porém a velocidade da carga está para minha direita, então a força magnética vai atuar para baixo, como eu representei aqui. Ó. Conforme isso vai acontecendo e a carga estava se movimentando aqui horizontalmente, ela vai se curvando, né? Então ela começa a fazer um movimento que a gente chama de helicoidal, ou, para simplificar também, uma hélice, não, uma esfera que vai se movimentando também no espaço. Esfera, circunferência, que vai se movimentando também no espaço. Né? Então, é tipo a molinha aqui do caderno. Tá? E aí a gente parou aqui, na força magnética sobre a corrente elétrica. Então, basicamente, o que vai acontecer? Quando a gente tem um fio aqui azul condutor, né? Então está passando corrente elétrica por esse fio, e a gente quer ver como é que está acontecendo aqui a relação de força magnética. Então, olha só, o campo, melhor, vamos começar com a velocidade. A velocidade da carga, que é o dedão, é para onde aponta a corrente elétrica. Então, estou tentando aqui emular o que eu fiz ali no desenho. Só que o campo está saindo da... Fica difícil, vou ter que virar de costas. O campo está saindo desse polo norte do ímã aí. Ó. Então, é como se o campo estivesse saindo da tela do computador, campo, a corrente está vindo para a minha direita, a força magnética vai atuar para cima. Então, a força magnética vai atuar para cima. Toda vez que eu fizer a regra do tapa e regra da mão direita, tentem fazer junto comigo aí, porque fica muito abstrato vocês vendo, cara. Tenta fazer junto. Ver se deu certo. Se não der certo, fala, pô, professor, tentei fazer aqui, deu errado. Tá? Para a gente funcionar. Então, a força magnética vai atuar para cima. O que vai acontecer? Né? Se a gente começar a calcular aqui a fórmula de força magnética, substituindo a velocidade por ΔS sobre ΔT, porque a carga está andando numa trajetória reta, que é um fio, e o ΔS é o comprimento do fio. ΔQ sobre ΔT eu posso trocar por corrente elétrica, né? A variação da carga num tempo. Logo, a força magnética em um fio é ILB seno de θ, que muitas vezes a gente escreve como BIL seno de θ. Né? Campo magnético vezes corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno de θ, lembrando que θ é o ângulo, aqui nesse caso, entre B e I. Né? Quando é carga, é entre B e a carga. Como a gente tem uma sucessão de cargas, né? Que é uma corrente, e lembrando também que a gente está assumindo aqui que a corrente é positiva. A regra do tapa só vale dessa forma, corrente maior que zero. A regra do tapa só vale dessa forma com a força para cima quando a carga é positiva. Quando a carga é negativa, ao invés da força sair da palma, vai sair das costas da mão. Tá? A força vai trocar de direção. Então, isso é para carga positiva. Professor, Oi? O L é para quê mesmo? O L é o comprimento do fio. Beleza, obrigado. E aí, esse também é um caso que tem até questão. Eu separei a questão, né, que é uma que a gente ia fazer sexta passada, só que eu não vou fazer para eu garantir falar tudo com vocês. Então, eu não vou fazer agora. Ela está separada naquela que é nem elétrica ou penbote, que é essa daqui, ó, que trata a questão de 2013, que trata da força magnética em um fio. Aí ele dá o L, dá a corrente elétrica, dá o campo, como é que ele se comporta. Então, a gente tem que relacionar. Inclusive, depois de hoje, acho que dá para vocês tentarem. Né? Eu mandei essas questões para vocês.
E aí, eu até tinha botado na minha apresentação, mas eu falei, não vai dar tempo não, porque tem muita coisa para falar. A gente está aqui. Professor, Oi, é você que vai dar óptica? eu. Você Não vai. tava... Você Oi? sabe qual período você vai postar as aulas? Eu falei até, você não estava aqui quando eu falei. Eu já estou montando, as aulas estão, a aula está quase pronta. Eu vou postar amanhã a primeira. Eu ia postar quarta, só que essa semana não teve como. Mas elas estão aqui separadas, eu estou montando bonitinha, com os desenhos. A ótica tem muito desenho, né? Então eu estou tentando fazer os desenhos melhor representativos possível. Mas a aula está quase pronta. E aí eu vou postar amanhã com questões do Enem, né, que tratam do tema e tal. Devo mostrar alguns vídeos. Então a aula vai ficar bonitinha, só que eu não consegui terminar. E aí, para eu não gravar uma aula em que eu fique escrevendo ao longo do vídeo, né, espelho, blá, 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 eu quero já que esteja tudo escrito bonitinho para ficar mais dinâmico, né? Aí eu preferi não postar, né? Senão eu ia escrever, só que a minha aula vai ficar muito grande. Com ela toda escrita, desenhada, fica mais rápida, né? Fica mais curta, fica melhor para vocês, inclusive. Então, Beleza. eu vou... Falta, acho que dois slides aqui que faltam de espelho plano, e aí amanhã eu posto. As outras elas já estão mais prontas para mim, vai facilitar. E aí as outras eu vou postar toda quarta, tá? Essa daí realmente eu não consegui terminar. Mas tá bonitinho. Essa aqui eu vou até guardar. Beleza? Bom, vamos lá. Agora, começando. Então, a gente vai falar agora sobre a indução magnética. Basicamente, o que acontece? O Christian Ørsted, um holandês, ele estava fazendo experimentos com correntes elétricas, né? Então, ele estava passando corrente elétrica em fios e próximo de um desses fios tinha uma bússola. E o Ørsted, ele percebeu, vou botar o nome dele aqui, Ørsted. Ele percebeu, Christian Ørsted, que a agulha da bússola, quando a corrente elétrica estava intensa, passando pelo fio, a agulha da bússola ela se movimentava, ela defletia. Né? A gente chama de deflexão. E aí ele começou, as pessoas já tinham ideias de elétrica e de magnetismo, mas o eletromagnetismo não era, a gente não tinha muita noção da relação entre elétrica e magnetismo. Algo que parece simples para a gente não era muito pensado. Então ele falou, tem uma relação aí de magnetismo e elétrica, né? Corrente elétrica. Uma década depois, mais ou menos, o Michael Faraday conseguiu demonstrar essa relação, que é o que a gente vai falar mais no final da aula da lei de Faraday. Mas o Michael Faraday conseguiu demonstrar e quantificar essa relação entre campo magnético e corrente elétrica. Então, basicamente, um fluxo magnético, fluxo na física, para tudo, né? Fluxo de água, fluxo de carga, fluxo de campo. O fluxo magnético é a quantidade de campo que passa por uma área. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma espira circular de área A. Essa espira está inserida num campo magnético aqui, tá? Se a gente estivesse vendo isso aqui lateralmente, essa espira seria assim, ó. Ela seria uma... Não dá nem para representar. Deixa eu botar aqui. Se a gente fosse ver lateralmente, essa espira seria tipo uma linhazinha. A gente não ia estar vendo a área dela. Então, aqui é como se a gente estivesse vendo meio que lateralmente para ver a frente da espira, né? Lembrando, espira é só o entorno. Como se fosse um fio circular. Isso aqui representa uma espira.
E aí, passando por essa espira, tem um campo magnético, ou uma quantidade de campo, que a gente ainda não sabe qual que é. Para calcular a quantidade de campo que passa por essa espira, a gente vai ter o B, que é um campo magnético que passa por ela. Em geral, isso aqui, né, num campo constante. O campo é constante. E aí, você vai ter o N, que é um versor. Poucas pessoas no ensino médio, né, a gente não sabe muito o que é versor. Mas no ensino superior a gente usa muito. Quando eu estava tendo aula de Física 1, o meu professor, ele é formado Professor, em campos. Oi? como é que é o nome desse negocinho, tipo uma bolinha cortada ali? Letra grega chamada Φ. Ah, tá. Beleza. Que tem outros lugares que eles mostram como essa daqui. Essa daqui eu acho que é a Φ minúscula, essa é a Φ maiúscula. Mas é a mesma letra. Tá? É tipo um Fzinho assim. É a letra grega. E aí, o vetor unitário de cada dimensão, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetorzinho de tamanho 1, aqui eu tenho um vetorzinho de tamanho 1, e aqui eu tenho um vetorzinho de tamanho 1. Esses três vetores, eles são chamados I, né, x, y, z. Eles são chamados de I na direção x, j na direção y e k na direção z. Então, por exemplo, se eu escrevo que a velocidade do meu móvel é 3i, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, mais 3, né? Estou querendo dizer que a velocidade do meu móvel tem o tamanho de 3 vetores unitários na direção x. Então, ele é só uma forma de representar um vetor numa direção. Ah, não, mas é 3i mais 2j. Aí ele vai estar no espaço aqui entre x e y, né? Vai ser um ponto ali. Enfim. Então, só para mostrar o que é um versor. Tá? Um versor é um vetor unitário de tamanho 1 que representa a direção onde a gente está estudando. Então, por exemplo, esse versorzinho N, ele está numa direção qualquer, que forma um ângulo, um campo magnético, e a depender do campo que passa pela espira e da área da espira, a gente vai ter uma maior ou menor quantidade de fluxo. Pô, se a espira pudesse estar assim, eu estou tentando virar. Aí. Se ela estivesse fazendo 90 graus com o campo, cosseno de 90... Opa, desculpa, perdão. Se a espira estivesse fazendo 0 graus com o campo, né? Então, se ela estivesse aqui perpendicular, e aí, consequentemente, o vetor unitário estaria na mesma direção de B, sem ângulo. Cosseno de 0 é 1, isso seria a maior quantidade de fluxo, né? Que é se você tiver espira assim e o seu campo estiver todo passando por ela. Conforme você vai inclinando a sua espira, vai criando um ângulo, né, com N aqui, vetor unitário, nem todo o campo, aqui, por exemplo, embaixo, ó, meu dedo aqui já não vai passar. Aqui ele passava, quando eu inclino aqui, já um não passa. Se eu inclinar 2, já 2 dedos não passam. Se eu inclinar mais, já 3 dedos não passam. Se ele fica N perpendicular ao campo, nenhum vetor vai passar por dentro da espira, né? Então, se eu fizer isso aqui com a espira, aqui, ó, o fluxo vai ser 0. Então, basicamente, a espira serve para mostrar quanto campo está passando por ela naquele momento. Basicamente é isso que serve para mostrar.
A unidade de fluxo magnético é dada em Weber, né, WB, que é Tesla vezes metro quadrado. Bom, aí vamos lá. Só um exemplo. Se eu tenho um ímã, então, próximo a uma espira, e eu tenho uma outra espira um pouco mais afastada, a gente está vendo que tem muito mais linhas de campo atravessando um do que atravessando dois. Isso quer dizer que o fluxo em um é maior que o fluxo em dois. Ao mesmo tempo, quanto mais próximo do ímã, mais forte o campo magnético. Isso a gente sabe, né, do cotidiano. Você pega um ímãzinho de geladeira, quando você vai aproximando da geladeira, quanto mais próximo, mais forte é a relação. Então, também o campo aqui, que é mais próximo do ímã, é maior do que o campo em dois, que é mais afastado do ímã. E aí, agora a gente começa a indução eletromagnética. Isso é muito importante. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui meu campo, formado por um ímã, e eu tenho aqui a minha espira ligada a uma lâmpada. A minha espira não está ligada a nenhuma corrente elétrica, então a lâmpada está apagada. Aí eu venho, vamos supor, antes de qualquer coisa, e vou movimentar meu ímã para atravessar a espira. Então eu faço isso aqui com ele. Quando eu provoco essa fiz cagada. Acho que eu fiz uma cagada. Não tem problema não, depois eu conserto qualquer coisa. Quando eu provoco essa variação do campo magnético, ou seja, não é que tem fluxo, por exemplo, agora tem fluxo pela espira. Não vai acender a lâmpada. Só vai acender a lâmpada no momento em que eu atravesso a espira, no momento em que eu gero uma variação de fluxo magnético. Então, quando houver uma variação de fluxo que passa por um condutor, vai surgir uma força eletromotriz, que a gente chama de induzida, e uma corrente elétrica, que a gente chama de induzida. Professor, pelo amor de Deus, como assim? Então, vamos lá. Tem aqui minha espira. E meu ímã, polos norte e sul dele. Aí, seguinte, eu tenho meu ímã aqui e minha espira aqui. Tem um pouquinho de campo magnético na espira, porém eu não estou variando o campo. O fluxo ele é constante. Vamos supor que passa 1 Tesla pela espira. Não vai acontecer nada, não vai ser gerada corrente elétrica. A gente vai discutir daqui a pouco por quê. Agora, no momento que eu faço isso, eu estou variando o fluxo, né? Cada vez que meu ímã do Polo Norte se aproxima, eu estou aumentando a quantidade de campo que passa pela minha espira. Então, vai entrando mais campo. Conforme eu vou gerando essa variação do fluxo magnético, então, de novo, não é porque tem fluxo que tem corrente. Vai surgir corrente quando tem uma variação do fluxo. Então, isso aqui precisa estar em movimento. Essa é a ideia. Ah, professor, você bota seu ímã aqui. O ímã está parado em relação à espira, o fluxo vai ser constante de campo magnético. Estou até escondido. O fluxo vai ser constante. Não vai haver campo elétrico. Não vai haver corrente elétrica, perdão. Então, para essa lâmpada se acender, é necessário uma variação do fluxo magnético, né? Então, o delta φ B, para surgir tanto uma força eletromotriz quanto uma corrente. Professor, Oi. o que seria mesmo essa mudança do fluxo que você falou? Seria uma variação do fluxo. Então, por exemplo, tá saindo uma quantidade, é um ímã. Então, ele tem a característica dele e ele tem uma quantidade constante de corrente elétrica, de campo magnético. Não tem? É constante. É uma característica do ímã. Isso. Porém, quanto mais próximo eu chego do ímã, mais campo tem ali. Só que, então eu tenho minha espira parada e meu ímã parado. Se não houver uma variação de fluxo, ou seja, está entrando a todo momento e passando por essa espira 1 Tesla.
aí fica passando 1 Tesla, 1 Tesla, 1 Tesla, 1 Tesla. Se não há mudança, não vai surgir corrente aqui induzida nessa espira. Para haver corrente, tem que ser isso aqui, ó, 1, 10, 100. Você tem que ir aumentando ou diminuindo o fluxo de campo que passa por essa espira. Então, ou eu atravesso ela, ou eu atravesso ela, ou eu atravesso ela. Então, tem que ter uma variação entre eles. Se eu passar o ímã aqui, vai ter variação de fluxo. Se eu fizer qualquer movimentação. Oi? Então, se eu passasse ali, criaria uma corrente elétrica, assim, mínima, né? Para acender a lâmpada, né? Mas Quando aí eu tô seria uma passando. coisa rápida? Como? Desculpa. Seria uma coisa rápida ou ele acenderia assim e ficaria ligado? Quanto houver variação. Então, Ah, por tá. exemplo, se eu ficar fazendo isso aqui, ó, ela vai ficar acesa. Agora, se eu fizer isso aqui e parar, ela vai dar uma acendida e depois apaga. Entendi, Tá? professor. Valeu. Então, enquanto houver variação do fluxo, vai haver corrente elétrica. A corrente ela pode se comportar diferente, como a gente vai ver agora pela lei de Lenz. Né? O Heinrich Lenz, um russo, e aí por que é russo a gente vai ver daqui a pouco, que é uma forma de lembrar. Os russos, né, eles são sempre do contra. O mundo é capitalista, o russo vai ser socialista. Então, o Lenz, que era um russo, ele propôs uma lei do contra, que basicamente é o quê? A corrente induzida em um condutor, a gente está usando a espira como exemplo, a corrente induzida em um condutor, que susto, achei que era 10,20, era 8,20, é 8,2, tá? A corrente induzida, ela sempre vai ser oposta à variação do fluxo. Então, a corrente que vai surgir aqui vai ser sempre oposta à variação do fluxo. Eu fiz isso aqui para mostrar mais fácil, porque visualizar no desenho é meio ruim. Mas vamos lá. Eu já vou copiar isso aqui. A gente vai usar outros exemplos. Vou deixar aqui guardado. Então, olha só. Eu tenho o meu ímã que está gerando um campo. Esse campo, e ele está se aproximando da minha espira. Então, o ímã está se aproximando com o polo norte da minha espira. Beleza. O que vai acontecer, então? Vamos reproduzir isso aqui. Ó. Polo norte se aproximando da minha espira. Fazendo isso. Logo, vai ter um campo de saída daqui, né? Do polo norte do ímã. Então, vai haver um campo de saída aqui. Ó. Se a corrente elétrica se impõe à variação de fluxo, porque a gente está falando que é do contra, o que está acontecendo aqui? A espira e a corrente vão ser contrárias a essa variação. Mas, professor, aqui você está falando de uma variação de campo magnético. Como é que a corrente que vai estar andando aqui dentro vai ser contrária? Por quê? Todo mundo aceitou que se ocorre a variação de fluxo, ocorre o surgimento de uma corrente. Só que também uma corrente elétrica pode gerar campo magnético, que é o que a gente viu aqui. Ó. O campo magnético afeta a corrente elétrica e uma corrente elétrica ela pode gerar campo magnético. Aqui que a gente viu, na verdade, coloquei pouco aqui, ó. Então, o campo magnético gerado por corrente elétrica. Quando a gente tem uma corrente elétrica passando por um fio, esse fio gera um campo magnético. Ou essa corrente gera um campo magnético. Então, no momento em que... Aí olha a doideira. Eletromagnetismo. Bem-vindos. No momento em que o norte está se aproximando da espira, vai haver uma variação de fluxo que passa pela espira. Consequentemente, vai surgir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético contrário ao campo que está chegando na espira.
Então, vamos lá. O campo que está chegando na espira vai para lá, pelo norte, né? Ele está saindo do ímã. Como que o campo contrário tem que ser? Para cá. Contrário ao que o ímã está produzindo. Faz sentido? A variação de fluxo está vindo com o ímã pelo norte, consequentemente está saindo do campo do ímã, chegando na espira. Esse campo que chega gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera um campo magnético que tem que ser contrário ao campo do ímã. Faz sentido ou não? Ou, pelo amor de Deus? Só um pouquinho difícil. Mas a ideia tem que estar entendida, que a gente vai ver dos outros casos, também acho que vai ficando claro. Então, novamente, nós assumimos que campo gera corrente, né? Na página anterior, campo magnético gera corrente elétrica. Lá atrás, na última aula, a gente viu também que uma corrente elétrica gera campo magnético. Então, vamos lá, novamente. Tentar entender e depois a gente vai para os outros exemplos para tentar simplificar também. Eu tenho o polo norte do meu ímã se aproximando da minha espira circular. O campo do polo norte é um campo de saída, lá na primeira aula de magnetismo, né? O campo do polo norte é um campo de saída. Então, está saindo campo desse ímã positivo. Conforme eu vou aproximando, eu vou variando o fluxo magnético que passa por essa espira. Consequentemente, eu também estou variando, eu estou gerando uma corrente elétrica. Eu nem sei se ela gira assim, a gente vai ver. Agora, essa corrente elétrica também gera um campo magnético. O que o Lenz propôs é que este campo magnético gerado pela corrente tem que se opor à variação de fluxo. Então, se o polo norte está tentando chegar com um campo que entra na minha bobina, o campo gerado pela corrente tem que sair da bobina. Sim? Se o campo sai da bobina, pela regra da mão direita, ó, sai da bobina, ela tem que girar. Aí vamos lá, ó, sai da bobina, sai para a minha cara. Se o campo sai da bobina, porque o ímã está entrando de frente aqui, pela regra da mão direita, a corrente ela tem que ter esse sentido aqui do meu dedão. Esse sentido do meu dedão é um sentido anti-horário. Ufa, então, deixa eu minimizar aqui. Então, eu fiz isso tudo para mostrar que aqui gera-se uma corrente no sentido anti-horário. E aí, uma coisa que é importante é o seguinte, se a própria espira está gerando um campo de saída, ela se comporta como o polo norte de um ímã. Se comporta como o polo norte de um ímã. Então, o que é muito doido é que a gente pode gerar, usando um campo magnético, a gente pode gerar corrente e um outro campo magnético, que se comporta como um polo norte. Vamos tentar mudar agora a ideia, para ver se vocês pegaram. Senão, a gente fala de novo, não tem problema. Ó, vou pegar essa relação, só que agora, a mesma coisa, só que agora
o ímã vai estar se afastando da espira. Tá? O ímã está se afastando. Também, ó, com o norte mais próximo. Então, o que vocês acham que vai acontecer com o ímã se afastando da espira? Então, novamente, se ele estava se aproximando, ele gerava um campo de entrada e a corrente gerava um campo contrário. E se ele está se afastando? O que vai acontecer? Não vai ter corrente? Não, ainda tem variação. É como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele está passando por ela, mas está se afastando. Ó. Ah, Então, tá. ainda tem variação de fluxo. Eu vou até deixar mais próximo aqui para deixar isso claro. O campo diminui? O campo diminui, mas ele vai se comportar. Como é que vai ser a corrente? Primeiro, o campo vai diminuir, com certeza, conforme vai se afastando. Até eu nem botei aqui, botar o izinho, né? A corrente está girando no sentido anti-horário. Então, você vai ter aqui um aumento do fluxo, o contrário é ir para fora aqui. Aqui você vai ter uma diminuição do fluxo. Então, se você vai ter uma diminuição, né, do fluxo, agora ó, o norte se afastando, o que é contrário a diminuir o fluxo? A corrente? O que é contrário a uma diminuição do fluxo? Um aumento. Não? Ou sim? Isso. A respirada aí foi de alívio, de desespero. Ah, desespero. Vamos lá, novamente. Aqui, ó. Ó. Aqui você estava aumentando o fluxo. O contrário de aumentar é jogar fluxo para fora, diminuir. Agora, socorro, Deus. Calma, mas vocês estão pegando a mãe. Agora vamos lá. Quando eu estou tirando o campo, né, estou movimentando para fora, eu estou diminuindo o fluxo. O que é contrário a diminuir o fluxo? Aumentar o fluxo. Então, é como se a corrente gerasse um campo entrando na minha espira. O contrário de diminuir é aumentar. A gente tem que lembrar sempre. Ó. O Hertz, é porque o nome dele é Heinrich Lenz, né? É igual o Hertz. O Lenz é do contra. A lei de Lenz é a lei do contra. Tudo que está acontecendo, a corrente vai gerar o contrário. Então, se esse cara está se afastando, deixa eu só mexer isso aqui para ficar mais fácil. Se esse cara está se afastando, o contrário desse afastamento do campo. Ah, então a corrente vai fazer um campo de aproximação. Exatamente. Então, é como se a corrente gerasse um campo de aproximação. Campo de aproximação, que eu estou todo torto aqui, né? No sentido horário. Então, a corrente gera um campo no sentido horário. Então o sentido se inverteria, professor? Exatamente. Ó, aqui ela estava indo no anti-horário, quando estava se aproximando. E ela vai se comportar como o polo sul de um ímã. Então, aqui é o sentido da corrente, é horário. Sabe por que eu estou pegando no pé? Porque já caiu questão disso. Ah, professor, muito complicado isso. A gente vai ver que a questão não é difícil, tá? Que caiu disso, ela não é difícil. Ela Já está pedi separada, ajuda do TRI, né, professor? mas essa não é considerada difícil, não. Para te falar a verdade, é essa daqui. Ó. Sério?
É questão simples, cara, do Enem de 2014. Depois, vocês tentem fazer essa ideia principal, né? Ele vai estar gerando numa bobina ao invés de uma espira, mas é a mesma ideia. Ele está passando o sul de um lado, a corrente está sendo gerada contrária, e vocês têm que analisar. Tentem fazer, né? Mas Aí seria essa ideia do russo aí? é essa mesmo. Se você souber fazer essa Tá. análise igual a gente está fazendo aqui, você mata a questão na hora. Ela não é difícil mesmo. Ô, professor, tem como repetir que a aproximação é essa mesmo? Tem como repetir qual é essa ideia de aproximação? Ô, professor, não tô te ouvindo, não. Não, eu estava balbuciando aqui, perdão. Se comporta como o sul do ímã. Aqui, pronto. Vamos lá. Então, novamente, vamos do primeiro exemplo. Vou aproximando da minha espira com o polo norte. Consequentemente, eu estou aumentando o fluxo, porque o norte gera um campo de saída. Então, está chegando cada vez mais campo na minha espira. Então, eu estou aumentando o fluxo pela lei de Lenz. Isso, lei de Lenz, eu estou confundindo com Hertz. Pela lei de Lenz, tudo é contrário. Então, a corrente quer gerar um campo contrário ao que está chegando nela. Para ser contrário, tem que sair da espira, né? Porque se ela faz isso aqui, vai estar a favor do ímã, né? Então, na verdade, tem que sair. Pela regra da mão direita no fio, quando o campo sai, a corrente gira nesse sentido aqui. E se a gente seguir, é um sentido anti-horário. Ou seja, com essa aproximação, nós vamos ter uma corrente que a gente chama de corrente induzida. Então, vou até botar um I. Uma corrente induzida que vai gerar um campo magnético de saída. Ou seja, vai se comportar como o polo norte de um ímã. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Agora, por outro lado, quando o polo norte se afasta da espira, o que acontece? Você está tendo uma diminuição do campo magnético ou do fluxo, da variação do fluxo magnético. Tentar fazer com pressa é isso aí. Dá. Mas, ô, professor, tipo assim, essas coisas são como se fosse... Não tô entendendo. Tipo assim, de afastar esse norte. Parou de apresentar a tela? Não. Parou. Não. É porque é difícil visualizar esses fenômenos. Experimento. Aqui a gente tem esses experimentos, que acho que deixam mais claro a ideia. Vamos lá. O freio magnético é um clássico. É o seguinte, para tentar compreender. Então, ó, a gente tem aqui... Olha só, a gente tem dois tubos. Esse aqui furadinho e parece que é não sei se é um tubo, né, de alumínio fechado. Deixa eu ver se ele vai pegar. É um ímã. Isso. É um tubinho meio fechado. Aí ele vai soltar o ímã nesse de alumínio. Ele jogou uma moeda e jogou um PVC. Depois ele vai jogar o ímã. Lembrando que o alumínio ele não é magnético. Tá? Se você pega qualquer coisa de alumínio, né, uma esquadrilha de alumínio que você tem na janela e tenta colar um ímã, não cola. O ímã não é um material ferromagnético.
Ainda assim, quando solta o ímã, cara, que tá dando duplo clique e me quebra. O que acontece? Ele é freado. E não é porque ele está sendo atraído, né, magneticamente, porque o alumínio não é ferromagnético. Aí ele vai botar aqui o PVC. Não tem, acontece nada, né? Não tem relação. A moeda também vai cair direto. Porém, aqui ele vai botar o ímã. Porque aí, vamos lá. Falou melhor que eu. No alumínio, que não é magnético, então não é atração magnética, quando o ímã está descendo, o campo está variando, o fluxo. Consequentemente, ele gera uma corrente que é contrária ao movimento do ímã. Então, se o ímã está descendo e o fluxo está para baixo, a corrente gerada vai gerar um campo para cima, né? Campo para cima. Então, ele vai se anular força magnética e força peso. Entendi. Aí isso que Então, dificulta o movimento. isso aqui é o Professor. princípio do freio magnético. Oi. Então a corrente elétrica, né, que dificulta ele cair igual os outros caem, né? Isso. A corrente que gera um campo contrário. Campo magnético contrário. Ah, tá. Mas espera, o caso do outro ímã eu não entendi o que foi ele. Aqui. No desenho. Dani? Oi? O que você não entendeu? O outro ímã amarelinho, o que foi Não, ele? o amarelinho é um PVC. Não tem magnetismo nenhum. Aqui é a moeda, acho que deixa eu ver o amarelinho. É um PVC. O amarelo não é um ímã? PVC e uma moeda. O rosinha que é o ímã. Ah, tá. Então, aqui é a lei de Faraday, que a gente vai falar daqui a pouco. Esses experimentos têm todos Professor, na UFES, o que é legal. e se ele fizesse esse experimento em um metal que fosse reagir com o ímã, aconteceria o quê? Então, se fosse um condutor, condutor magnético, né, o material ferromagnético, o que ia acontecer? Você não ia ter variação de fluxo, porque para ser ferromagnético ele tem que estar magnetizado. Então você vai ter uma relação entre dois campos magnéticos. O que acontece na lei de Faraday, né? Ou na lei de Lenz, no caso? A gente está trabalhando com materiais aqui que eles podem até ser ferromagnéticos, mas eles estão sofrendo uma variação de campo. Se você bota, por exemplo, sei lá, um ferro, né? O ferro ele é atraído magneticamente. Consequentemente, a corrente ela não vai conseguir ser gerada porque a atração que o campo exerce vai ser maior do que a corrente, então a corrente vai ser quase nula. Então esses experimentos eles sempre são feitos com alumínio ou com até uma espirazinha de Mas fio aconteceria o metálico. que com o ímã? Ele cairia normalmente? Sim. Não, ele ia grudar, na verdade. A força ia ser muito maior. Ah, tá. Essa é a interação entre dois campos. Ele nem cair, provavelmente ele cairia. Entendeu? Beleza. Então, essa é a ideia principal. Eu falei com o Bruno, gente, eu vou pegar uns minutinhos só para terminar, que falta isso aqui, a lei de Faraday, tá? Que é muito rápida e a gente termina para terminar o conteúdo de fato. E aí a gente só vai para as revisões, tá? Me desculpa aí, sexta-feira, eu sei que tá tenso. Vamos só fazer, para ver se vocês pegaram amanhã mesmo, uma outra ideia agora, que é o seguinte. Se meu computador deixar, deixa eu fazer com a caneta.
Meu mouse está clicando 2 vezes sozinho. Pronto. Que é uma aproximação, só que agora com o Polo Sul. O que vai acontecer se a gente fizer uma aproximação com o Polo Sul? Ficou meio estranho aqui, mas eu vou apagar. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aproximação com o Polo Sul, o Polo Norte. Aí, vamos lá. Se eu estou aproximando com o Sul, tem saída. Então, quando eu aproximo, cada vez mais saída vai ter. Consequentemente, você vai ter um campo de gerado, entrada. Aí você vai ter o inverso. Aqui você vai ter um sentido horário. De corrente. E aí, isso aqui vai se comportar como o Polo Sul novamente, né? É Sul com Sul, vai se repelir. Vou botar aqui bonitinho. Não, estava escrevendo certo. Sul. Então, vai se comportar como Polo Sul. Se eu afasto com o Sul mais próximo, se eu estou afastando, quer dizer que cada vez menos eu estou perdendo campo. Consequentemente, a ideia é perder, né? Contrário, perder. E aí vai ser anti-horário. E aí... não entendi. Não? Não entendi. Então, ó, vamos lá. Sul se aproximando. O que vai acontecer? Me digam vocês. Com o Sul se aproximando, o Sul gera um campo de saída. De chegada, perdão. Chegada. Então, o que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Ele vai puxar o negócio? Cada vez mais próximo que o Sul chega, não vai ter cada vez mais campo saindo? Saindo da Espira? Isso. Saindo da Espira, no caso, chegando no Sul, né? Vai ter cada vez mais e mais. Qual que é o contrário disso? Um campo entrando na Espira. Não é? Então, a corrente vai girar pela regra da mão direita no sentido horário. Entendi. Mesmo? Aqui no sentido horário. E aí, para finalizar, a lei de Faraday, que é bem simples de compreender. Basicamente, o Faraday, ele relacionou que, imagina que eu faço essa variação de campo, de ângulo, né? Por exemplo, eu tenho a minha espira assim e eu faço rapidamente ela ficar de pé. Com isso, eu vou gerar uma variação de fluxo. Porque o fluxo aqui era 0 e agora o fluxo vai ser máximo. Então, o fluxo era 0, agora o fluxo é máximo, seja qual for o valor. Ou seja, nesse movimento que eu faço, eu gero uma variação de fluxo. Se eu fizer isso muito rápido, eu vou gerar uma força eletromotriz muito forte. Porém, pela lei de Faraday, pela lei de Lenz, essa força eletromotriz tem que ser contrária ao que vai acontecer normalmente, né, numa variação. Então, por isso, o sinalzinho negativo. O E, ou epsilon, né, é a força eletromotriz induzida.
induzida. O delta φ é a variação do campo magnético. Eu posso até botar um Bzinho aqui. E o delta T é a variação de tempo. Aí temos casos específicos, mas a ideia principal é, quanto mais rápido eu vario o campo magnético, eu vario o fluxo, mais forte é a minha corrente e, consequentemente, a minha força eletromotriz. Então, a gente tem exemplos, tem experimentos que a gente faz lá na física, que é um pêndulo, né? Um pêndulo eletromagnético. A gente tem um LEDzinho aqui, ó, e aí todo o campo estava ligado aqui. O campo está ligado. Aí ele vai botar aqui um transformadorzinho, uma bobina, ligado num LED. A gente tem esse experimento lá na UFES também. E aí o que acontece? Ó, é um ímã, né? O ímã está gerando campo magnético. Então, se ele bota o ímã em cima dessa bobina, não vai ter variação, consequentemente, ó, ímã parado, não acontece nada com as lâmpadas. Quando ele movimenta o ímã, toda vez que tem essa variação, você vai acender o LEDzinho. Quanto mais rápido, ó, você vê que o ímã vai diminuindo, a intensidade da luz também vai diminuindo. Deixa eu ver se ele faz isso. Aí. E ele mostra, inclusive, o sentido, né? Que é bem legal. O sentido se mantém porque o ímã gera o mesmo campo. Então, a relação aqui não vai ter norte e sul, porque é sempre ou norte ou sul, sei lá qual que é. Mas é a mesma parte que chega. Então, sempre o vermelhinho que vai acender primeiro, porque é o sentido da corrente. Deixa eu ver se ele vai fazer uma variação maior ou ele vai mudar a bobina. O que ele vai fazer? Ele fechou um curto ali. Fechou um curto, tá? Aqui eu não lembro, não sei o que ele está fazendo. Depois eu passo o vídeo para vocês. E o contrário também vale, né? Se ele varia a bobina, vai acender. Eu deixo o ímã parado. Acende. Só que agora, vamos ver se ele vai botar a câmera lenta. Aí, continua o vermelhinho acendendo, porque a relação é a mesma. Né? Então, basicamente, isso é para mostrar que quanto mais rápida ocorre essa variação, maior é a eletromotriz e, consequentemente, maior é a corrente. Então, você precisa de uma variação forte, rápida. Aí, falta falar o que falta. Casos específicos. O transformador e a corrente alternada, que são casos que não aparecem muito. Mas eu vou selecionar questões, quando a gente vai fazer na revisão em janeiro, e aí para tratar do transformador, né, desses casos mais específicos de aplicações, até da térmica que ficou para trás, né? Porque não dá para falar 100% de tudo. Mas é isso. O conteúdo está encerrado. Ok? Ufa! Acabou. Boa noite a todos. Quando eu botar a aula, né, mais tarde, junto com o quadro, né, os slides, eu vou botar uma lista de exercícios de magnetismo. E aí, fiquem à vontade para tirar dúvida. No mais, quem eu não vê aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Amanhã eu posto a lista de ótica. E na quarta que vem, a aula, e na quarta que vem eu já posto a próxima. Beleza? Essa é bem light, porque é muito conceito só. Tranquilo? Beleza, professor. Tchau, boa noite. Feliz Natal, hein? Feliz Ano Boa Novo. noite. Boa noite, professor. Bom final de semana.